Você já parou para pensar em quem dá voz às histórias que a gente ouve em audiolivros, documentários, comerciais, jogos de futebol e até nas premiações de TV? Pois é, por trás de cada palavra bem colocada existe um profissional essencial, o narrador. A profissão persiste desde os tempos antigos, lá quando o rádio surgiu no início do século passado e tem ganhado cada vez mais espaço com o crescimento do mercado digital. E mais do que uma voz bonita, esse trabalho existe técnica, interpretação e muita versatilidade. No Estação Mercado de hoje, a gente mergulha nesse universo para entender como é o dia a dia do profissional da voz, os desafios, as oportunidades e o que é preciso para começar nessa carreira que reverbera nos fones e alto-falantes de todo o Brasil. No quadro Mercado na Prática, vamos entender a importância do profissional dominar técnica vocal e interpretação para narrar uma partida de futebol com clareza e emoção. O Matheus Andrade conheceu algumas técnicas com o repórter esportivo João Delfino. E João, você normalmente faz as narrações para o rádio, não para a TV. São linguagens diferentes, é isso? O que muda na prática? São bem diferentes. Na TV, a gente fala que o narrador é como se fosse um legendador de imagem, né? O mais importante é o que está sendo mostrado, a imagem é o tudo da transmissão. No rádio não, o tudo é o narrador. Então se o narrador ficar quieto, o pessoal que tem rádio acha que acabou a pilha, o pessoal que está no celular acha que caiu a internet. Partiu Piquerez do pé esquerdo, veio o Uruguai, o Piquerez bateu, defendeu Rossi! Todos os detalhes você confere agora no Estação Mercado, que está começando. E você já sabe, né, que pra gente aqui da TV Câmara, a informação tem que ser acessível a todos e por isso toda a nossa programação tem tradução em Libras. Então, a intérprete de Libras, Tamires Caetano, está aqui do meu ladinho já, ó, para mais uma edição, para levar aí, lógico, o conteúdo, né, do programa de hoje para a comunidade surda que nos assiste, viu, Tami? Obrigada pela parceria de hoje sempre aqui com a gente, ó. E tem aqui no estúdio a presença de um profissional que vai nos ajudar a entender que é necessário, né, o que é necessário para se tornar um bom profissional que é de narrador, né, tanto em questão de acadêmico, né, quanto em relação aos equipamentos e ferramentas também que podem ser utilizados. Seja muito bem-vindo, Paulo Roberto de Paula. Obrigado, Fernanda. Estamos à disposição. Mais conhecido como Paulo Roberto, conhecidíssimo e já está nessa profissão há 50 anos. Paulo, me conta aí como é que você começou nessa área de narração. Um pouquinho, né? Brevemente, que tem muita história. 50 anos. Né? Muita história. Começou tudo em 1976. Comecei como repórter da antiga Rádio Clube São José dos Campos, que pertencia à Rede Bandeirantes de Rádio São Paulo. Comecei como repórter, fiquei 5 anos como repórter. Em 1980, eu passei a narrador numa outra emissora, porque onde eu era repórter havia muitos narradores. Haviam 3 na oportunidade e era muita gente, para pouco espaço. Então mudei para outro prefixo e ali fiquei durante muitos anos. E eu comecei, felizmente, com o pé direito, que foi no ano de 1980, no ano em que o clube da cidade de São José dos Campos subiu a divisão maior do futebol paulista. Foi um ano realmente espetacular. Uhum. E aí, para o pessoal entender, né, o que é esse profissional de narrador, né, o que ele tem de diferente de um repórter, para o pessoal entender um pouquinho de casa, né, as diferenças aí, né, e os tipos de narrador que a gente tem no geral aí também hoje em dia. O repórter é aquele que entrevista, aquele que dá subsídio para uma transmissão esportiva, e o narrador é aquele que transmite o evento. É aquele que, com todos os detalhes, ele leva ao ouvinte exatamente, embora a rádio, mas a imagem daquilo que está acontecendo. E a qualidade do narrador é marcada principalmente pelo fato de ele conseguir levar ao ouvinte a imagem do jogo e principalmente a emoção. E hoje o seu nicho é esportivo, né? Você sempre foi nesse caminho esportivo, mas passou por outros tipos de narração, né? Quais foram e o que ainda existe hoje em dia também, né? Na verdade, a narração esportiva foi a minha essência e é até hoje, mas eu tive também outras atividades dentro do rádio, dentro do veículo de comunicação. Eu apresentei programa musical, de entretenimento,
jornalismo e apresentava programas esportivos também. Então isso é o que marcava a vida do narrador, que teve com algumas outras passagens também e outras atividades dentro do mesmo veículo. Uhum. E aí como é que é o dia a dia desse profissional, né, desse narrador? Como que é a sua rotina ali quando você vai narrar um jogo, Paulo? Ela consiste em você saber o jogo que você vai transmitir. Você tem que ter os detalhes das equipes que estarão em campo, todas as informações. Você não pode furtar-se a nenhum conhecimento, porque senão fica ridículo para o ouvinte, o narrador não saber aquilo que ele está transmitindo. Exato. Você se prepara exatamente coletando dados a respeito de onde será o evento, onde será, como é o local do evento, qual é a cidade que você se encontra, o ponto onde você vai transmitir, que é o campo, é o estádio no modo geral, e com toda a sua característica, capacidade de público, cabines de rádio, quantas existem, enfim. Você dá todas as informações que o ouvinte quer saber onde ele está, como ele está, em que cidade está, qual a distância de onde estou. Então, esses detalhes que marcam realmente é uma transmissão, digamos assim, meio completa. Acho que é importante a gente falar dessas habilidades, né? Mas tem a observação, tem a voz. Quais foram esses caminhos que você foi adquirindo com o tempo, né? Essas ferramentas que você foi adquirindo com o tempo? É só com a prática, não tem como você, né, chegar a um ponto de narração se você não tiver uma vivência anterior em meio a esse processo de uma narração esportiva. Você tem que ter a qualidade exatamente de dizer onde está o jogo, como está o jogo, quem está com a bola, o que é que ele pode fazer com aquela jogada, quem está à sua disposição para tocar a bola. Enfim, você dá todas as nuances do jogo que está correndo por ali. E isso é exatamente aquilo que o ouvinte quer ouvir. Ele quer saber se o time dele está sendo fustigado, está jogando no ataque, está jogando na defesa. São todos esses detalhes que marcam realmente a preparação do narrador. Ele tem que saber exatamente transmitir isso de uma maneira bem clara, para que não haja dúvida daquilo que você está fazendo. Então o ouvinte quer saber exatamente se o narrador tem competência para transmitir um jogo em sua essência, em sua realidade, com a emoção devida, sem ufanismo, e imparcialidade absoluta. Isso é notória na necessidade do narrador. Verdade. Pode ser um narrador, por exemplo, que puxa a sardinha para o seu lado, para o time de sua preferência. Então essas são as características que marcam realmente uma boa narração. E a voz? Como você foi adquirindo esses cuidados com o tempo, né? Na sua primeira narração ali, que foi um jogo de futebol, né? Que você estava falando nos bastidores aqui para mim. Foi um jogo primeiro, né? Teve 7 gols. Como foi essa experiência? Quase ficou sem voz, né, Paulo? Mas você, a partir dessa experiência, né? A primeira você foi melhorando ali, né? Adquirindo para que a voz não falhasse tanto. A primeira partida de futebol que eu narrei foi uma partida do São José contra um time de Santos, o Jabaquara. E para meu azar e sorte do torcedor do São José, foi uma partida em que o São José venceu por 7-0. Agora imagine um narrador que já tem realmente o desgaste da voz natural na transmissão, ainda narrar 7 gols. No 7º gol, quase que a voz não saiu. Ainda bem que ficou só no quase. Mas daí o que acontece? Com a experiência de vida, na vivência do futebol, ali, coisa e tal, você vai conseguindo coordenar a sua voz, a sua atuação de maneira tal que você tenha condições de transmitir 90 minutos ou mais, sem perder a qualidade de voz. Isso é muito importante. Agora, alguns cuidados prévios são necessários, né? Como? Sempre um limão com mel. Isso é muito bom. Você sempre, num dia antes, não abusar do gelado. No dia do jogo, nem pensar, né? Você fazer realmente um cuidado muito especial com a voz, porque o ouvinte merece todo o respeito de uma boa transmissão e de uma qualidade de voz. Paulo, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui no nosso papo, mas na volta já, ó, mais um episódio do quadro Mercado na Prática. Sim, qual será que foi o tipo de narração que o senhor Matheus Andrade se desafiou a fazer, hein? Ser narrador esportivo exige interpretação, ritmo, dicção, presença vocal e muito mais. Por isso, o repórter esportivo João Delfino apresentou algumas técnicas para o Matheus Andrade narrar uma partida de futebol.
Outra coisa legal, João, é que no rádio o tom de voz também precisa ser bem alto astral, bem pra cima, bem dinâmico, justamente para prender a atenção da audiência. A gente costuma falar que a narração tem que ser cantada no rádio, Cantado, olha que legal. O narrador tem que ir falando, tem que ir trazendo emoção, tem que ir trazendo os detalhes, ele não pode ficar quieto, não tem o silêncio. Vem o Alan Cian para a equipe do Flamengo, abriu para Ayrton Lucas na área, ele bate! Gol do Flamengo! A gente te mostra tudo depois do intervalo. Estação Mercado de volta, e hoje estamos falando de uma profissão que, apesar de antiga, está se reinventando aí com a popularização da internet. O narrador vem ganhando maior destaque por conta dos podcasts, audiobooks e web rádios também, né? Por isso, o mercado, na prática, não podia ser diferente, tá? O repórter Matheus Andrade passou pela experiência de ser narrador esportivo por um dia, olha só. Será que ele conseguiu aí aprender as técnicas para passar a emoção das partidas? É isso que vamos descobrir agora. Fernanda, hoje o Mercado na Prática invade o estúdio do Hora do Esporte. Para falar do esporte, sim, mas para falar de uma outra área que todo mundo acompanha, mas nem todo mundo sabe dos bastidores. Narração esportiva, estou até falando mais rápido aqui para entrar no clima. Quem vai nos contar tudo sobre essa área é o João Delfino, já muito bem conhecido aqui na TV Câmara. João, tudo bem com você? Tudo bem, Matheus, tudo bem, Fernanda? Prazer estar com vocês aqui no Estação Mercado. Mentira, não vou falar rápido desse jeito, não. Eu vou falar devagar, depois, tá bom? Legal, prazer estar aqui com vocês. Eu nunca fiz isso, você vai me ensinar? Eu vou te ajudar, vou te ensinar, também não sei grande coisa, mas eu vou estar aqui para tentar te ajudar. Bora lá então, tô curioso para saber como tudo isso funciona. Vem com a gente. Pessoal, tudo pronto para começar a narração, equipamentos montados. E João, você normalmente faz as narrações para o rádio, não para a TV. São linguagens diferentes, é isso? O que muda na prática? São bem diferentes. Na TV, a gente fala que o narrador é como se fosse um legendador de imagem, né? O mais importante é o que está sendo mostrado, a imagem é o tudo da transmissão. No rádio não, o tudo é um narrador. Então se o narrador ficar quieto, o pessoal que tem rádio acha que acabou a pilha, o pessoal que está no celular acha que caiu a internet. Outra coisa legal, João, é que no rádio o tom de voz também precisa ser bem alto astral, bem pra cima, bem dinâmico, justamente para prender a atenção da audiência. A gente costuma falar que a narração tem que ser cantada no rádio, Cantado, olha que legal. O narrador tem que ir falando, tem que ir trazendo emoção, tem que ir trazendo os detalhes, ele não pode ficar quieto, não tem o silêncio. Tudo muito rápido. O pessoal de casa anotou as dicas, pega papel e caneta, anota essas dicas do João, porque a gente vai começar os trabalhos aqui agora. Bora ver alguns lances do jogo Palmeiras e Flamengo. Bom, então nessa situação aqui, o jogo estava 0-0, a gente já falou que era um jogo tenso, né? E o Palmeiras teve um pênalti para bater. O jogador que é o Piquerez foi fazer a cobrança, o goleiro do Flamengo, que se chama Rossi, estava no centro do gol, conhecido por pegar pênaltis. O Palmeiras também é meio conhecido por não fazer gols de pênalti, então já estava uma tensão no estádio. Tudo isso você já sabia previamente, já tinha estudado o jogo. Você está inteirado ali da transmissão, sabe da situação, seria um gol muito importante para o Palmeiras e também seria um prejuízo muito grande para o Flamengo levar esse gol. Então acho que a gente pode fazer a narração do lance então. Eu geralmente gosto de narrar com o microfone em mãos e o Piquerez foi pra bola. Vamos narrar então. Partiu o Piquerez do pé esquerdo, veio o Uruguai, o Piquerez bateu, defendeu Rossi! No rebote Estevão bate, Rossi defende de novo e salva a equipe do Flamengo no Allianz Parque. João, é muito dinâmico, é muito rápido. É aquela coisa que você falou do silêncio. Não tem silêncio no rádio. Não tem. Precisa falar muito rápido. Você não se confunde com os nomes dos jogadores, os números. Como é que você decora tudo isso? Eu gosto de anotar a escalação pela forma tática. Então, se eu vejo o lateral direito do Flamengo lá na defesa, às vezes eu nem tô conseguindo identificar quem é. Mas como eu anotei o lateral direito aqui na posição, no papel, provavelmente é ele. A gente tem também ali, a gente vê a silhueta, vê alguns detalhes. Às vezes um usa munhequeira, outro tá com a chuteira laranja, outro tem o cabelo descolorido. Um corte diferente, uma chuteira de uma cor diferente também. E aí nessa a gente vai pegando esses detalhes e identificando os jogadores. Depois dessa aula sua, João, chegou a minha vez de tentar fazer uma narração esportiva. Eu vou renarrar, vou regravar essa narração, esse pênalti, bora ver o que vai dar.
Momento decisivo, aqui é o pênalti, o Palmeiras vai bater. Olha só o Piquerezo, prepara e defende o goleiro, que eu esqueci o nome, João, esqueci o nome do goleiro. Olha o rebote aqui na lateral, o goleiro Rossi defendeu. E olha só, o contra-ataque continua, bola aqui no meio de campo, o Palmeiras vai tocando a bola. E João, eu me confundi com o nome do jogador, coisa de quem não está acostumado a narrar jogo. É assim, é normal para quem está começando? É normal, é super normal, ainda mais quando a gente pega um time, né? Palmeiras e Flamengo são dois times que todo mundo conhece. Agora, quando você pega um time que você não está acostumado a narrar, é super normal. Bom, agora a gente narra um lance do Flamengo, Matheus. O Flamengo já estava ganhando o jogo por 1-0 nessa altura aqui do jogo, e aí teve um contra-ataque. O Palmeiras estava tentando empatar de tudo quanto é jeito, teve um contra-ataque e o Flamengo matou a partida, como a gente fala, que o Wallace Ian recebeu a bola no meio, tocou para Ayrton Lucas, então a gente pode narrar esse lance também. Bora fazer a narração. Vem o Wallace Ian para a equipe do Flamengo, abriu para Ayrton Lucas na área, ele bate! Gol do Flamengo! O Flamengo faz o segundo no Allianz Parque. O Flamengo mata o jogo diante do Palmeiras. Ayrton Lucas sai do banco para dar a vitória pro Mengão. O grito do gol é muito clássico, tem que ter. Tem que ter o grito do gol. É muito difícil, tem muito narrador que é muito bom no meio do campo, quando chega no gol cai um pouco o nível, como tem o contrário também, que no meio do campo não é tão bom, chega no gol e é aquela coisa que marca a geração. Sensacional, eu quero tentar também fazer essa narração, bora ver o que vai dar, se eu vou lembrar o nome dos jogadores. E o Wallace toca ali pro Ayrton Lucas, que chuta de esquerda no canto do gol, e é gol do Flamengo! Flamengo 2, Palmeiras 0 aos 40 minutos do segundo tempo. Eu quase falei 40 segundos. João, o grito do gol é muito legal e cada narrador tem o seu próprio bordão. Silvio Luiz, por exemplo, falava e cada narrador pode fazer o seu bordão, é isso mesmo? Quando eu falei da questão de legendador de imagens, o Silvio Luiz falava isso, porque ele falava, não preciso gritar que é gol, estão vendo que é gol. Então ele falava tem narrador que grita tá na rede, outro que grita caçapa. E João, qual a dica que você deixa para quem quer entrar nessa área, para quem também quer ser um narrador esportivo? Eu acho que é a questão de estudar o futebol ou o esporte, né? Qualquer esporte que você quer narrar, tem que gostar muito. Tem um narrador que eu gosto muito, que é o Oscar Ulisses, né? Que ele diz que narre tudo, para você criar vocabulário. Narre a pessoa subindo no ônibus, narre o movimento das nuvens no céu, narre o jeito que você tá vendo no trânsito, sensacional, porque você vai ganhando repertório com isso. Mas tem muito curso de locução e narração por aí que ajuda na técnica vocal e também no que fazer nas situações dos jogos. João, sensacional, muito obrigado. Tamo junto. Adorei aprender um pouco aqui, aprender com você. Tive alguns erros aqui, é normal para quem tá começando. Tenho certeza que quem quer ser narrador esportivo precisa estudar muito. Tchau, tchau, até mais. João, nosso colega querido, João Delfino, que participou, muito obrigada, viu, por atender a gente. Adorei, foi um ótimo narrador, hein, Matheus? Olha aí, pode pensar aí, hein, na próxima profissão, fazer uns freelas, não é verdade? Quem conhece muito bem o João Delfino, nosso colega, repórter aqui, jornalista, é o nosso convidado de hoje, Paulo Roberto de Paula, que está aí na profissão de narrador, locutor há mais de 50 anos aí, que está passando toda essa experiência profissional para a gente, dando dicas. E, querido o João Delfino, né, um exemplo aí de jovens, né, promissores aí, né, de narradores maravilhosos, né? João Delfino, com certeza absoluta, num curto espaço de tempo, ele vai ser um dos grandes narradores de futebol e de esporte, de modo geral, na região Vale Paraibana. Ele é muito bom. Ele tem uma qualidade extraordinária, tem voz, tem pique, tem velocidade, tem emoção. Ele tem o imprescindível para um bom narrador. E ele vem com corda toda aí, sem dúvida alguma. Eu afianço aqui que será um dos grandes destaques do Rádio Esportivo Vale Paraibana. Dá um abraço também para o nosso Vieira Júnior, que também trabalha com o Paulo, né? E também um ótimo narrador, né? Um ótimo locutor, também nosso colega aqui. Um abraço, que deu a nossa sugestão aqui desse convidado de hoje. Paulo, primeiro de tudo, dessa volta de intervalo, eu queria perguntar sobre a sua formação aí, né? Se você fez algum curso, alguma formalização para seguir, né? Continuar seguindo nessa área, né? Você seguiu algum curso? Antes de tudo, eu quero dizer a você o seguinte, que o narrador esportivo, o narrador de um modo geral, ele meio que nasce. Não tem como você dizer, não, eu vou fazer um narrador. Não vai. É dele, é nato dele.
ele pode se aperfeiçoar, né? Ele pode fazer curso, como eu fiz no Senac, no início da minha carreira, curso de locução. E nesse curso englobava impostação vocal, dicção, cuidados com o português. Que ótimo. E tinha um teste que se fazia lá, não sei se hoje alguém ainda faz, o William Bonner faz, que eu já ouvi falar, que é você falar, pelo menos antes de você entrar em qualquer transmissão, por 1 ou 2 minutos, com lápis na boca, Sim. você tentar fazer uma narração, uma locução normal. Isso é muito bom, isso já era dado nos idos anos de 70, 80, coisa e tal, que deve permanecer até hoje, não sei como é que é o curso na atualidade, mas ele foi realmente de uma valia extraordinária. Paulo, você acha que ter uma voz marcante, né, ou a pessoa, né, aquela voz, né, mais impostada, né, já é um diferencial no mercado ou a pessoa consegue desenvolver isso ao longo do tempo, né? Você acha que hoje em dia, né, concursos, né, com uma especialização, a pessoa consegue ir para um caminho? Ou você acha que, putz, não adianta? Não, consegue. Com essa voz não a voz é muito relativo isso. É relativo. Por quê? Porque tem a voz que agrada A e não a B. É uma questão de aceitação. Exato. Porque não adianta você ser um excelente narrador, você ter toda a propriedade de uma transmissão esportiva impecável, sem ter o respaldo financeiro, o respaldo de retaguarda comercial. Mas isso você consegue em função daquilo que o profissional faz. Ele trabalha, o ouvinte gosta, ele investe. É uma questão natural, né? Exato. Exatamente. Ó, Paulo, a gente vai fazer mais uma breve pausa aqui no nosso papo, aqui no programa, mas voltamos já já, tá? Com mais informações sobre o mercado de locução, de narrador, principalmente o futuro aí, né, dessa profissão de narrador e dicas aí para se destacar nesse mercado, tá? Então, não saia daí, combinado? Até já. Voltamos com a Estação Mercado e hoje estamos falando de uma profissão que vai além de simplesmente falar ao microfone. O locutor ou narrador é um profissional responsável por transmitir mensagens de forma clara e envolvente para um público, né? E muitas coisas mais, viu? Aqui no estúdio tem um baita profissional, viu? Uma presença dele aqui, do Paulo Roberto de Paula, que é narrador, locutor, principalmente narrador esportivo há muitos anos aqui na nossa região. Paulo, eu acho interessante a gente comentar um pouquinho sobre hoje em dia, né, a questão do mercado de trabalho, de contratos, né, ou freelancers também, né? Como você vem vendo aí, né, ainda mais com essas plataformas que a gente tem hoje de audiobook, podcast, né, vem ampliando essas oportunidades aí? Você vem sentindo isso? Vem, principalmente o podcast. Eu acho que é um caminho extraordinário para o narrador, né? Hoje existem inúmeros narradores com seus podcasts com uma audiência extraordinária, mesmo porque o rádio AM é um rádio praticamente em extinção, FM é uma questão de tempo, o que vem por aí em caráter definitivo é a Radionet. E, principalmente pela facilidade de você ouvir em qualquer paragem do mundo, né? Em qualquer lugar que você esteja, você ouve a rádio que você quer. Em relação à média de salário também que você vem vendo aí, a média está quanto hoje em dia? Mais trabalhos freelancers, né, como você falou, do que contratos fixos hoje em dia, né? Hoje a CLT migrou-se também para MEI, né? Hoje CLT quase que inexiste, né? E você tem esse caminho de você buscar outras vertentes, não tem por onde você segurar. Uma emissora hoje, ela não contrata você via CLT, salvo raríssimas exceções, né? Salvo empresas muito sólidas e que têm a condição disso. Mas em termos do rádio, por exemplo, você procura nos grandes centros, uma rádio que pague bem, não. Um grande homem de comunicação hoje, ele tem o seu salário, que é razoável que eu digo na faixa de 5, no máximo a 10 mil, não passa disso. Agora, ele vai em função da sua qualidade de trabalho, do seu retorno de audiência, ele vai também buscar o campo comercial. Ele vai vender, ele vai ter realmente um ganho muito maior, né? Os grandes vencedores de dinheiro do país, eu cito um que começou do nada e ficou arquimilionário, que é o Milton Neves.
Começou pela Jovem Pan, coisa e tal, como um plantão esportivo, dali passou a entretenimento. Ele é um homem que conhece futebol como poucos, parou agora recentemente, em função até da idade. Mas ele foi o que mais ganhou, né? Tufos de dinheiro, Sim. em função das vendas dos comerciais. Ele abriu agência e, em função disso, todo mundo o procurava. E, consequentemente, o retorno financeiro foi extraordinário. Hoje era realmente uma solidez financeira. Se a pessoa financeira. quiser buscar um retorno financeiro melhor aí para esse viés mais comercial, né? O narrador comercial. Exatamente, como se diz hoje o dono da emissora. Ele fala, você se venda. Esse é o caminho. Exato. Eu posso pagar tanto para você. No mais, você ganha e nós ganhamos. A gente divide aquilo que entrar. E aí, a sua opinião também em relação à inteligência artificial, você acha que está mais ameaçando ou é uma ferramenta, Paulo? Eu acho uma grande ameaça. Está sendo uma ameaça, né? Ameaça porque é difícil você hoje definir entre fake news e realidade. Então eu entendo realmente ser uma ameaça. Mas essa evolução do mundo, ela é uma ida sem volta, não sei para onde vai dar. Honestamente, a inteligência artificial, no alto da minha idade, eu não sei exatamente onde vai parar isso aí. Eu tenho medo. Toda honestidade. Mas dando dicas finais para a gente não ir com essa esperança da narração, né, do narrador, né? Que dica final você dá aí para o pessoal, esses jovens aí promissores que estão vindo para... Os nossos queridos João Delfino, Vieira Júnior, que vem por aí, os demais, o Matheus que você citou. Exato. Eu digo que não desanime, siga em frente, porque competência não tem idade. Competência tem espaço, com certeza absoluta. Aprimore cada vez mais, porque o caminho da locução do narrador, e independente da voz, ela é realmente uma ida também extraordinária que pode marcar definitivamente a vida do profissional, que tem que ser primeiro apaixonado. Porque um narrador esportivo, primeiro, tem que gostar de esportes. Não é ser apenas técnico, mas ser um amante do esporte no modo geral. E, consequentemente, o sucesso é garantido. Isso aí. Paulo, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Estação Mercado, tá? Mais uma vez, vida longa, né? Por favor, tenho muito o que viver ainda, narrar muitas coisas aí, com certeza. Obrigada por o que o senhor já fez aqui pra gente no nosso Vale, né? No Brasil todo aí, tá bom? Obrigada mesmo. Só agradecer, uma homenagem a você, mas e tantos outros narradores também. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, obrigado pelo convite. Obrigada a você. Gente, é isso, Tami, obrigada pela parceria de hoje. Até o próximo programa. Tchau.